Olá, pessoal. Aqui é a Carla, que trabalha com recursos e multas de trânsito. E hoje o tema do nosso bate-papo vai ser: recebi uma notificação de autuação. E agora? Eu gosto de usar esses temas assim, porque a minha ideia é usar esses temas, os temas exatamente das dúvidas que os condutores têm, que meus clientes têm, que eu escuto no dia a dia, tá? A minha linguagem é bem simples, a minha ideia é passar para você o que você realmente precisa saber, tá? Numa linguagem simples, porque não preciso usar a linguagem rebuscada, palavras difíceis, porque tem vídeo que a gente vê por aí, né? Que a gente precisa ver com o dicionário na mão. E a ideia não é essa, a ideia é uma comunicação simples e efetiva, indo direto ao ponto para que você entenda mais sobre o assunto, tá bom? Essa questão aí, né, de quando a gente recebe uma notificação de autuação, o que fazer, realmente eu percebo que as pessoas ficam muito perdidas e ficam nervosas e perdidas, né? Porque já é um problema novo que aparece na vida. Antes de eu explicar direitinho o que você precisa fazer, eu vou falar sobre os pensamentos que vêm à mente nesse momento, né, em que o condutor recebe essa notificação de autuação. E por que eu vou falar sobre isso? Gente, porque esse pensamento eu também tinha. E eu conversando com as pessoas, eu sei que elas têm. Então, o primeiro pensamento que vem à mente é o seguinte: poxa, não é possível. Não vou fazer recurso, não. Recurso de multa não adianta. Sempre perde. Porque o pensamento é que não tem como se ganhar recurso da administração pública, né? O segundo pensamento é o seguinte: não quero me aborrecer com isso, não. Vou fazer um esforço, vou pagar, e pagando fica tudo certo, ninguém vai me encher mais o saco. O terceiro pensamento é o seguinte: vou pagar, e em 12 meses a pontuação cai mesmo. Então, gente, eu pensava da mesma forma. Eu acreditava exatamente que não tinha problema nenhum, que bastava pagar o recurso de multas e que estava tudo certo. Muito enganada eu estava. E a minha sorte que, quando eu comecei a trabalhar com recursos de multas, eu percebi isso, porque eu comecei a ver o universo, é um universo paralelo mesmo, gente. Universo paralelo, quando você começa a entender um pouco sobre multas. Porque você percebe a quantidade de erros que existem dentro de várias infrações e que antes você não sabia. Tá? Então, existe uma visão muito diferente quando a gente passa a conhecer, a entender, a criar competência para se fazer um recurso de multas. Vocês não têm noção, não tem porque eu também não tinha, da quantidade de erros que se encontram. Eu vou explicar uma coisinha para vocês antes de dizer tudo que você deve fazer ao receber uma notificação de autuação. Eu vou falar sobre essas questões aí. Pessoal, não adianta pagar multa. Você pode pagar todas as multas que venham até você. Porém, a pontuação vai para a sua CNH. Não é um, nem dois, nem três suspensões que eu faço recurso com todas as multas pagas. A maioria está com as multas pagas. Porque normalmente até de veículo que a pessoa não tem mais. E aí, para fazer a transferência, como ela não fez o recurso, né, não estava em processo, ela foi obrigada a pagar as multas para poder vender o veículo. Então, gente, a maioria das suspensões são com multas que foram pagas. E a outra máxima, assim, em 12 meses os pontos caem? Gente, não cai. Você tem que pensar da seguinte forma: em 12 meses, esses pontos vão estar valendo para somar com outras infrações e, junto a elas, se esses pontos, tá, junto com as outras, resultar em 20 pontos ou mais em 12 meses, eu estou apto a um processo de suspensão. Aqueles pontos sempre estarão contribuindo naqueles 12 meses. A partir do 12º mês, aquela multa não vai valer mais para um novo processo de suspensão. Mas se ali, naquele período em que ela estava valendo, ela conseguiu contribuir para uma suspensão, você tem a certeza que você vai receber uma carta com essa multa. Junto e dentro dessa carta de suspensão
por pontuação, vai estar essa multa aí. O Detran não esquece de condutor nenhum, tá? É tipo o Papai Noel. Ele vai sempre te enviar uma carta, né? Só que o Papai Noel é desagradável. Ele vai te enviar sempre a carta de suspensão, caso você fique habilitado a isso. E o Detran tem até 5 anos para te enviar a carta. Então, não é à toa que eu faço processo de suspensão de multas de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. Ou seja, eles enviam a carta até 1 mês ou 2 meses antes daquela multa deixar de valer. Eles enviam. Eles não esquecem, tá? E eles mandam por 21 pontos, por 22 pontos. Eles juntam realmente aquelas multas no período de 12 meses, tá? Então, não adianta pagar. Essa questão dos 12 meses cai, mas é preciso saber o que aconteceu nesse período dos 12 meses. Eu vou fazer um outro vídeo aqui para ensinar vocês a monitorar isso daí, tá? A monitorar a saúde da sua CNH, mas isso é um bate-papo para um outro vídeo. E, então, é isso aí. Esses pensamentos, eles só levam, essas questões só levam, esses pensamentos de que 12 meses, cai a pontuação, eu vou pagar a multa e tudo certo. Isso só leva você em direção a uma suspensão. A questão do pensamento de que não adianta fazer recurso porque não se ganha recurso é mentira. Se ganha recurso, sim. Ah, você ganha todos os recursos? Não. Se não houver erro, eu não ganho. Se durante o processo não houver erro nenhum, eu também não ganho. Se não houver erro na infração, se não houver erro no enquadramento da infração, não houver erro durante o processo. Por que durante o processo? Porque durante o processo você pode solicitar algumas documentações, eles podem dar um parecer inadequado, em deferimento, e aí você pode utilizar isso, eles podem cometer algum outro erro, e você utilizar isso e na outra instância você conseguir ganhar através de um erro de processo. Então, você não pode nem julgar uma infração assim, não vou fazer, porque a infração aparentemente não tem erro nenhum. Mesmo que ela não tenha erro nenhum, pode existir um erro durante o processo. Então, sempre é importante fazer. E por que eu estou falando isso? Porque a única chance que vocês têm de cancelamento é fazendo o recurso mútuo. Cancelamento dos pontos é só com recurso, gente. Só tem duas formas de não ter pontuação na sua CNH. Ou não cometendo infração ou fazendo recurso. Não tem outra. Não adianta fazer mais nada. Então, o que acontece? Independente da infração, se a infração é de natureza leve, média, grave ou gravíssima, você tem que fazer o recurso. Você tem que fazer o recurso de todas as infrações. E existe a possibilidade de ganho, sim, de deferimento, sim. Porque se eu não tivesse deferimento, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria cada dia mais clientes. A demanda é muito grande. É muito grande. São muitos processos, são muitas pessoas recebendo processo de suspensão. No outro vídeo que eu fiz, eu tenho esses números, onde eu falo sobre isso. Eu mostro para vocês a quantidade de suspensões que existem, a quantidade de CNHs que cada ano está sendo feita. Eu fiz um levantamento, se eu não me engano, em 2018, porque o Detran não tinha ainda o de 2019. Mas são muitas habilitações novas e muita gente já habilitada. Existem muitos motoristas que trabalham por aplicativo, coisa que não tinha antigamente. Então, são mais multas. Existem muitos radares, os radares móveis voltaram. Então, imagina a quantidade de clientes que existem por aí. A quantidade de multas que existe por aí. Então, o que é importante? É importante que você saiba que tire da mente esse pensamento de que não precisa fazer, de que não adianta fazer. Adianta sim. Eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa que eu conheço que recebeu uma multa média e não fez o recurso. Vou pagar e pronto, né? Aquele pensamento que eu também tinha. Eu falei, poxa, tudo bem, você que sabe. Então, nem me deu a multa para olhar, só comentou porque é uma pessoa do meu convívio particular. E eu deixei para lá. Anos depois, agora há pouco tempo, ela recebeu uma suspensão e me ligou. Estou desesperada. Recebi uma suspensão, uma carta. Falei, tá.
Porque normalmente as pessoas só vão procurar fazer um recurso quando já virou suspensão, né? Porque a suspensão faz o quê? Te tira o direito de dirigir, tira a sua liberdade. Então é muito complicado. E quando é motorista, então, por aplicativo ou taxista, que são pessoas que tiram o sustento do volante, aí que fica pior. Ela me procurou. E aí eu falei para ela, tudo bem, eu vou dar uma olhada aqui no seu processo. Quando eu olhei o processo dela, que era por pontuação, né? Porque existe também processo de suspensão por multas mandatórias. O que são multas mandatórias? Vou falar disso também em outro vídeo. Mas, só para vocês não ficarem boiando, multa mandatória é aquela que por si só já tem como penalidade processo de suspensão, instauração do processo. Tá? A penalidade dela já é essa. Tá? Por exemplo, ultrapassar o limite de velocidade, excesso de velocidade em mais de 50% da velocidade permitida. Já é considerada, na penalidade, a suspensão. Tá? Já está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, vamos lá. Quando eu fui analisar, dentro do processo dela, tinha essa multa que ela tinha me falado anos atrás. Eu lembrei, falei assim, poxa, lembra aquela multa que tarará? Ela está aqui. Ela contribuiu para a sua suspensão. Ela somou a outras num período de 12 meses e virou uma suspensão. E aí eu fui olhar, porque o que é um processo de suspensão por pontuação? São multas juntas que geram a suspensão por ponto. Então você tem que olhar, analisar multa por multa, certo? Então eu fui olhar logo essa daí, porque era a multa que eu tinha a referência que ela tinha comentado. Aí eu fui analisar a multa e falei para ela, se você tivesse feito o recurso dessa multa, você não estaria hoje recebendo um processo de suspensão, que é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso de se fazer, é mais oneroso, inclusive. Porque quando a gente faz um processo de suspensão para o cliente, é muito mais caro do que se fazer uma multa, porque ele é muito mais trabalhoso. A situação é pior. Por quê? Porque ali está valendo o seu direito de dirigir. Ali você deixou o monstro ser criado, né? Quanto maior a dificuldade, mais o valor, né? Mais valorizado fica o trabalho. Então, vamos lá. Aquela multa falava o seguinte, foi em cima do artigo 218, inciso 1º. Excesso de velocidade em até 20% da velocidade permitida. Tá? Eu estou falando o artigo com as minhas palavras. Então, qualquer excesso de velocidade em até 20% da velocidade permitida estava garantiu essa multa dela. Então, vamos lá. A velocidade permitida era 40 km por hora. Ela passou, o radar mediu 57 km por hora. 57 km por hora foi a velocidade medida. Existe uma margem de erro que é dada para o equipamento, e nas velocidades até 100 km por hora, você tira da velocidade medida 7 km. Acima de 100, você tira 7%. Acima de 100 km, você tira 7%. Então, se você tirar 7 km de 57, aí você passa a ter a velocidade que realmente é considerada para a infração. Então, a velocidade considerada para cometimento da infração foi de 50 km por hora. Sendo que a velocidade permitida não era 40. O artigo não diz que excesso de velocidade em até 20% da velocidade permitida. O que isso significa? Se a velocidade é 40 km por hora, ela poderia receber uma infração se ela tivesse passado entre 41 e 48 quilômetros. 48 quilômetros é 20% de 40. Então, somado aos 40, né, 20% de 40, né, 10% é 4, 20% é 8. Então, seriam 48 quilômetros. Então, se ela, na velocidade considerada, fosse de 41 a 48, estaria certa aquela infração. Porém, o que acontece? A infração estava enquadrada nesse artigo e, na verdade, a velocidade considerada nesse artigo, nesse inciso, e, na verdade, a velocidade considerada
da nossa colega era de 50 quilômetros, ou seja, tinha que ser o inciso 2, que fala que excesso de velocidade entre 20% e 50%. Essa era a velocidade que foi considerada para ela, 50. 50 km por hora é acima dos 48. Então, ela foi enquadrada no artigo correto, porém no inciso errado. Então, foi um erro de enquadramento. Se ela tivesse feito recurso com um profissional competente, com um profissional que leva a sério, que faz comprometido, ela teria percebido e teria cancelado essa multa. Por quê? Porque a administração pública cancela. Poxa, foi enquadrado no artigo errado. Já cancelei várias infrações por enquadramento errado, porque houve um erro na hora do agente de trânsito, enfim, ou então do agente lá administrativo, no caso do radar. Então, a infração foi dada errada. Se ela tivesse cancelado esses pontos, ela não teria recebido o processo de suspensão. Por quê? Olhando a linha cronológica da CNH dela, de todas as infrações que ela tem ao longo dos 5 anos, eu vou ensinar isso também no outro vídeo para vocês. O que acontece? Aparecia todas aquelas multas do processo de suspensão, só que depois da última multa, na escala de tempo, ela demorou uns 4 meses para cometer uma outra infração. Ou seja, não tinha como ela receber um outro processo, a administração pública pegar outra multa para juntar naquelas que já tinham e valer um processo de suspensão. Então, aquela suspensão dela ali estava isolada. Porque tem processos em que, por exemplo, você tira uma multa, você consegue cancelar uma multa, mas aí quando você olha, você fala assim, mas eles podiam ter pego a outra multa de baixo também. Porque às vezes a pessoa comete tanta infração juntinho uma da outra que eles escolhem umas 5, mas se eles podem escolher no lugar daquelas 5 outras 5, porque são muito próximos. Tipo assim, a pessoa conseguiu fazer umas 15 infrações em 12 meses. Então, eles podem trabalhar com qualquer grupo de infrações, né? Digamos assim. Ou então cometeu 7 infrações, mas uma pontuação alta, então eles conseguem trabalhar com elas ali. Né? A partir do momento que eles deram a carta daquela quantidade de multas, você está trabalhando em cima delas, né? O processo de suspensão em cima delas, e elas não poderão ser utilizadas para um outro processo. Tá? Então, gente, nesse caso aí, eu avisei a ela, eu falei, olha, se você tivesse feito aquele recurso naquela época, você não estaria recebendo essa suspensão. Gente, é muito sério. Uma multa de natureza média poderia ser uma multa de natureza leve. Então, consciência, pessoal, não importa qual é a multa, não importa se ela é leve, se ela é média, se você tem dinheiro para pagar, isso é o que menos importa, entendeu? O que importa, na verdade, é que você precisa ter um olhar de conservar a sua CNH, né, digamos assim. E esse olhar para conservar a sua CNH, ele vem exatamente da consciência de que se deve fazer um recurso de multa. Tá? Existem muitos profissionais competentes por aí, existem despachantes muito competentes, existem advogados muito competentes, inclusive eu vou fazer um outro vídeo também, olha só, já estou prometendo acho que uns 3 vídeos aqui nesse nosso bate-papo, né? Mas eu vou fazer um vídeo também mostrando que não tem necessidade de ser um advogado, tá? Que às vezes as pessoas procuram fazem questão de procurar um advogado e não tem necessidade. Você pode criar competência como condutor. Eu não sou advogada, eu sou despachante. Tá? O próprio condutor também pode fazer o recurso de multa dele, você tem que criar competência para isso. Ser um profissional sério, ser um profissional de resultados. Então, é muito importante essa pesquisa também do profissional na hora de fazer o recurso da sua multa, porque é o seu direito de dirigir. Sempre olhe qualquer infração como, nossa, isso aqui pode ser a porta de entrada da minha suspensão. Esse é o pensamento que tem que estar na mente de vocês. Porque hoje em dia existe muito mais radares, existe muito mais formas de se multar, existem muito mais agentes aí na rua, existem equipamentos de altíssimo nível para medir
velocidade, avanço de sinal. Então, gente, tome bastante cuidado. Eu falei no outro vídeo sobre a quantidade de processos de suspensão, tá, que o Detran emitiu, a quantidade de cartas que o Detran emitiu, quantas CNH já estavam bloqueadas e suspensas. Então, tem que tomar bastante cuidado. Toda multa é importante. Toda infração é importante. Agora, vamos falar sobre o que você deve fazer quando receber uma notificação de autuação. Primeiro, procurar um profissional competente. Bastante calma, bastante cuidado, uma pessoa idônea, né? Uma pessoa que possa realmente representar os seus direitos ou criar competência e fazer você mesmo. O Código de Trânsito está aí, as resoluções estão aí. Esse tipo de trabalho foi a minha saída, foi o norte que eu achei dentro da situação que eu estava vivendo, tá? E realmente é muito bom trabalhar com recurso de multa. Quem sabe você aprende a fazer o seu recurso e até toma gosto e passa a trabalhar com isso, né? Possa fazer para algumas pessoas. Porque tem gente que eu conheço que faz o recurso de multa além de ter um outro trabalho, né? Claro que não tem tantos clientes assim, mas está sempre movimentando um dinheiro a mais aí, né? Que trabalha como se fosse uma segunda opção. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter consciência de que você precisa fazer o seu recurso. Isso é de cara. E ou você faz ou entrega um profissional. E é importante respeitar a data. A data que vem na sua notificação de autuação é a data que você tem para indicar o real infrator ou fazer defesa prévia. O que é real infrator? É quando outra pessoa cometeu a infração no seu veículo. Você emprestou e é outra pessoa que estava conduzindo o veículo. Mas tome bastante cuidado. As infrações que você pode passar para o real infrator são infrações relacionadas à condução do veículo. Nunca ao estado de conservação, tá? Estado de conservação do veículo é de responsabilidade do proprietário. Então, esse é um cuidado que você tem que ter ao fazer o real infrator, tá bom? Por exemplo, infração por má conservação do veículo. Você não tem que fazer real infrator, mesmo, né, que são infrações que são de responsabilidade do proprietário. Vamos dizer que você vai fazer a sua defesa prévia. Tem que respeitar o tempo para fazer a defesa prévia. Se você passou para o real infrator, a pontuação vai para a CNH dele e ele tem que fazer lá o seu recurso, né? Ele tem que explicar a motivação, né? Porque, na verdade, ele que estava conduzindo o veículo, ele que sabe o que aconteceu. Se você não respeitar a data, por exemplo, vou entregar essa defesa prévia 2 dias depois. Você vai entregar, será protocolado, porque a administração pública vai protocolar. Porém, eles vão analisar? Não. Eles têm uma pilha enorme para analisar de processo por dia. Se você entregar um processo fora da data, eles vão justificar o indeferimento, ou seja, eles não vão aceitar o seu recurso, eles vão justificar por intempestividade, ou seja, fora do prazo. Então, gente, é muito importante você respeitar esse prazo aí, porque você queima uma defesa, uma chance de defesa. Caso você coloque provas, justifique, argumente, tá? E não consiga sucesso, você vai receber uma notificação de penalidade. Ou seja, vai vir para você a penalidade, que no caso já vem até com valor a ser pago, tá? Você pode pagar ou não. Se você pagar e continuar fazendo recurso, e se você tiver sucesso, ou seja, se o recurso for deferido, você vai solicitar à administração pública depois o ressarcimento desse valor. Mas se você resolver não pagar, não tem problema. Enquanto você está fazendo recurso de multa, o seu processo, os seus pontos estão suspensos e você está livre do pagamento também, porque ainda está em julgamento, né? É um processo. Então, você, na fase de penalidade, você já não faz mais defesa, se chama recurso administrativo. E quem julga é uma outra equipe, tá? Independente do órgão, todos eles têm a sua JARI, ou seja, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que são as JARIs que vão analisar o seu
recurso administrativo de primeira instância. Ali você pode pedir uma documentação que você queira solicitar, faz o seu recurso, argumenta de repente em cima do parecer de indeferimento da defesa prévia, ou seja, se você fez uma defesa prévia, argumentou, mostrou que havia um erro, na hora do parecer, ou seja, que quem julgou, a banca julgadora diz, não, eu não vou te dar o cancelamento, aí eles têm que dizer o porquê, eles motivam o porquê. E essa motivação não for suficiente, também pode se tornar mais um argumento para o recurso de primeira instância. Tá? Então, durante o processo, você ganha outros argumentos, se é que você está percebendo o que eu quero dizer. Ou seja, você aumenta mais as suas chances. Então, você novamente explica tudo para essa segunda banca julgadora e vamos ver o que vai acontecer. Enviou no prazo correto, né? Fica aguardando os resultados. Se não for deferido, ou seja, se não for cancelado, você vai ganhar o direito à segunda instância, que é um recurso que você faz para o CETRAN, tá? No caso das prefeituras. Então, você, quando faz recurso de multa, você tem direito a mais uma etapa, mais uma defesa, tá? E é uma outra banca que vai julgar também. Se você não fizer não fizer o recurso, você só tem direito até a primeira instância. Ou seja, você tem direito à defesa prévia, não fez, tem direito à primeira instância, não fez, a administração pública entende que você não quer fazer recurso, né? Então, aí você tem que pagar mesmo. Você veja bem, ainda ganha mais uma instância para recorrer. Isso por quê? Porque você está querendo provar que você tem razão. E se você conseguir comprovar, você consegue ganhar, sim, um recurso. Se houver erros dentro da infração, tá? Erro dentro dos campos de infração, algum erro, tá? Dentro do processo, você também consegue cancelar. Então, são várias formas de cancelamento, tá, pessoal? É seu direito. Se a administração pública tivesse certeza de que você cometeu a infração, ela não te dava direito a fazer recurso. Esse é o seu direito. Você tem direito de reclamar, você tem direito de argumentar em cima daquilo ali até a segunda instância administrativa. Tá? Após essa instância, aí somente você fazendo via judicial. Tá? Então, eu estou falando sobre o processo administrativo. Em relação ao processo administrativo, você tem direito a essas 3 instâncias. E, pessoal, aproveita, faz, é um direito seu, tá? Mas também não é para escrever qualquer coisa, não. Se você não tiver competência para fazer, se você não tiver entendimento para fazer, tá? Entregue a um profissional, procure um profissional capacitado para fazer. Não perca a sua chance. É o seu direito de dirigir. Eu sei de muitas pessoas que perderam o direito de dirigir e que tem filho pequeno, recém-nascido, e não pode levar para pediatra. Certas situações, né, que uma criança recém-nascida solicita e que ele não pode levar porque está com a carteira suspensa, outros com carteira cassada, né? Então, e outras pessoas também que trabalham tirando sustento do volante, perdem o direito de dirigir. E às vezes perde o direito de dirigir porque deixou de fazer uma multa, de fazer um recurso de multa há anos atrás. Entendeu? Então, gente, é questão de mudar o pensamento, entendeu? Como eu vou dizer isso para vocês? É questão de saber utilizar aquilo que realmente está à sua disposição. É seu direito fazer o recurso, mas faça um recurso bem feito. Tá? Tente comprovar, tente mostrar de alguma maneira que não foi você que fez aquilo. Tá? Tente verificar tudo que foi escrito dentro da infração, e se você não souber, faça isso através de um profissional, mas lute pelo seu direito. Então, quando você recebe a notificação de autuação, você deve utilizar esses passos aí. Procurar um profissional ou fazer você mesmo, para ter a possibilidade de garantir o seu direito de dirigir.
e mudar esse pensamento aí, esse pensamento retrógrado, né? Pensamento errado, parece um pensamento cultural que muita gente tem, né? De que não adianta fazer recurso. Adianta sim, tá? Em um outro momento, eu vou mostrar alguns deferimentos, tá? Que eu tenho, porque eu faço recurso com seriedade, porque eu busco erros. E vocês, volto a repetir, não têm noção da quantidade de erros que existe por trás de muitos recursos, tá? Então, mesmo que vocês morram na praia, ou seja, se você fizer o recurso de multa e não ganhar até a segunda instância, tá? Você vai ter que pagar o recurso normalmente. Mas pelo menos você tentou, pelo menos você abriu o processo. E esse processo, eu vou dizer a vocês, demora bastante tempo. Muito ao contrário do que se pensa, eu tenho processos de multas comuns que tem mais quase 2 anos, tá? Que vai fazer 2 anos já e que ainda não se resolveu. Bom, porque a administração pública ela é criteriosa, tá? Principalmente quando chega na segunda instância. Eles demoram bastante, costumam demorar, não é porque eles são lentos, não. É porque eles vão verificar realmente tudo o que foi feito, eles vão verificar tudo o que foi dito, eles vão verificar todas as fases do processo, para poder, se tiver que indeferir, fazer um indeferimento com solidez, né? Porque eles sabem muito bem que essa é a última instância administrativa. Então, a partir daí, se eles deixarem algum furo muito grande, né, digamos assim, poxa, está comprovado que houve erro e ninguém deu o cancelamento da multa, você pode partir para uma esfera judicial e você vai ganhar isso de cara. E isso pode vir a trazer muitos prejuízos para a administração pública. Então, eles são muito criteriosos, tá, pessoal? Então, bastante cuidado aí. Até a próxima.